A paz do Senhor. Hoje eu queria meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, acerca de um episódio que o rei Josafá, rei de Judá, teve que enfrentar. E muitas vezes acontece isso conosco também. Nós vamos ver que Josafá estava governando sobre Judá, o reino do sul, e dois povos vão se levantar contra eles, os amonitas e os moabitas, e vão tomar uma posição para invadir as suas terras. E eram numerosos, e ele teve medo. Mas diante disso, o que ele fez? Ele agiu corretamente como nós devemos fazer. E eu queria ressaltar alguns pontos sobre a oração de Josafá, que deve ser a nossa também. Então diz assim no versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio grande gente para buscar ao Senhor. Ele vai pedir ajuda, ele vai reconhecer que sozinho ele não pode lutar essa guerra. Ele precisa do povo e precisa primeiro do Deus desse povo. Mas ele não se achou Superman fazendo tudo sozinho. Ele convocou todo o povo para orar e jejuar, e ele foi no local certo, e ele falou as palavras corretas, e assim também tem que ser a nossa vida. Muitas vezes travamos batalhas, vamos fazer coisas sozinhos, sem compartilhar com as pessoas, e principalmente com o nosso Deus. E ele vai dizer assim: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Quando ele declara isso diante do povo, declara isso para ele mesmo, ele está falando sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tem todo o poder, ele governa sobre o céu e sobre a terra. Então ele vai dizer: o Senhor não é tudo isso? Olha as ameaças que está vindo sobre a minha vida e sobre a vida do teu povo. A bênção nunca é particular. Nós temos que entender que a bênção de Deus, ela visa sempre o coletivo. Quando Deus nos abençoa, ele abençoa com propósito, que a gente seja abençoador, para que a gente possa repartir a nossa bênção por onde quer que a gente ande e ao redor das pessoas que estão convivendo conosco. E ele vai dizer: porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo e não deste para sempre a posteridade Abraão, teu amigo? O Senhor não já fez isso no passado? O Senhor nos deu a posse da terra? Por que agora vem o inimigo querendo roubar aquilo que o Senhor já deu? Muitas vezes passamos por guerras, passamos por dificuldades e o inimigo se levanta para tentar saquear aquilo que você já possui. É você que precisa perseverar em oração, perseverar em obediência, perseverar em santidade, para que você possa reter todas as bênçãos que já alcançaram a sua vida. E se existe alguma ameaça, o nosso Deus é aquele que se levanta no dia de hoje para repreender todo o mal. Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... E aí ele vai citar uma coisa muito interessante: quando o templo do Senhor é construído, é feita uma oração e é feito uma dedicação daquele templo. E Salomão disse assim, Deus disse assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentarmos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele vai citar a palavra. A nossa oração tem que ter citado a palavra. Nós hoje somos esse templo onde o Espírito Santo habita. Por isso que nós devemos andar em retidão. E nós vamos falar: Senhor, habita em mim o teu Espírito. Habita em mim a tua verdade. Habita em mim o poder de Deus. Habita em mim o Senhor Jesus Cristo. É o Emanuel, é o Deus conosco. Ele habitando em mim, eu tenho força para renunciar ao pecado, para orar e ver as minhas batalhas sendo vencidas pela cruz de Cristo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham das terras do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos desse em herança. Olha, Senhor, eles estão vindo aqui nos atacar, eles são muito numerosos. Olha, Senhor,
olha para isso. Então é isso que você tem que dizer: Senhor, eu sou fraco e dependente de ti, mas no Senhor eu sou forte. Porque quando eu tô fraco, aí que eu sou forte. Quando eu creio na autoridade de Deus, quando eu creio no poder de Deus que está sobre a minha vida e sobre a igreja de Cristo espalhada na terra, a minha oração vai ter efeito. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra a principado e potestade nas regiões celestiais, esses principados que tentam muitas vezes paralisar a nossa vida, tentar tirar e nos ameaçar que vai tirar aquilo que Deus já nos deu a posse. Que você tome posse, mas ele não vai sair assim declarando, ele vai pedir para Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele vai declarar a palavra. Quando nós vamos declarar qualquer coisa, profetizar, nós temos que profetizar e declarar sobre a palavra. Sobre a tua palavra eu lanço a minha fé. Sobre a tua palavra eu lanço a minha expectativa. Sobre a tua palavra eu creio no mover do teu espírito para me dar a vitória. E nós vamos ver que a vitória vai ser tremenda, porque Deus vai fazer de forma sobrenatural. E hoje eu digo para a sua vida, o Senhor vai agir de forma sobrenatural. Os próprios inimigos, aquilo que se levantaram contra o rei, eles começaram a brigar entre eles e eles mesmos se autodestruíram. E o Senhor, ele foi poderoso, porque em nós deve habitar a misericórdia, a graça e o amor. Deixar que Deus julgue a causa, deixar que Deus atue, isso é confiar no caráter de Deus, esperar no Senhor e crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou que nós podemos pensar. Então, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Imagine que declaração: eu estou vendo o problema, eu estou vendo aquilo que vem contra mim, eu não tenho como resistir. Isso é se humilhar perante a potente mão de Deus. Existe aí no mundo um conceito muito deturpado, diz assim: aqueles que são humilhados serão exaltados, aqueles que são exaltados serão humilhados, mas a Bíblia não diz isso. Aqueles que se humilham no Senhor, Deus o exaltará, e aqueles que se exaltam, Deus vai os abater, porque Deus abomina a altivez e a soberba e a arrogância. Quando você se humilha diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a dependência e renunciando a você mesmo, a cruz, ela começa a fazer sentido nas nossas vidas. Então, foi exatamente. Então, a oração dele foi completa. Exaltou ao Senhor com a soberania de Deus. Exaltou o poder de Deus. Adorou o Senhor no lugar certo, onde estava a presença de Deus. Adore ao Senhor e reconheça e declare a sua dependência de Deus. E aí a mão do Senhor pôde mover. E mais à frente, eu não vou me estender muito, nós vamos ver que os inimigos brigaram entre si e foram destruídos. E a peleja não foi de Josafá, a peleja foi do Senhor dos Exércitos, aquele que luta as nossas guerras, aquele que nos faz descansar na sombra do Onipotente, aquele que nos faz entrar na presença de Deus no descanso, porque Deus está dentro de nós. Basta a gente transbordar essa presença, que você hoje entregue todas as suas misérias, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas carências, para que o Senhor venha executar o plano dele na sua vida e que isso possa abençoar muitas vidas. Essa peleja não é uma peleja que você tem que pelejar, é o Senhor que vai te ajudar, vai adestrar as tuas mãos para o combate e vai fazer você profetizar aquilo que você tem que falar. Tenha um bom dia em nome de Jesus.